Existe algo em você, algo que sempre soube que estava ali. Uma parte de você que você não consegue explicar, mas que sente com cada fibra do seu ser. Uma percepção, uma sensibilidade, uma visão que atravessa o véu do que os outros chamam de realidade. Você vê além, e isso te assusta, porque quando você era criança e tentava contar o que via, te disseram que era imaginação. Na adolescência, te rotularam de esquisito. E quando você cresceu, aprendeu a se calar, aprendeu a fingir que era como todo mundo, aprendeu a sufocar essa essência, esse dom que pulsa dentro de você, esperando para despertar. Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia, dedicou décadas de pesquisa espiritual a um fenômeno que a ciência moderna insiste em negar e a religião institucional prefere ignorar. Apenas 1% das almas que encarnam neste planeta desenvolveu plenamente um dom espiritual muito específico. E não é o dom da cura, nem o dom de profetizar o futuro. É algo muito mais raro e muito mais perigoso para as estruturas de poder estabelecidas. É o dom da percepção direta dos mundos superiores. A capacidade de ver, sentir e interagir conscientemente com realidades que a maioria das pessoas nem sequer imagina que existam. O campo energético sutil de outra pessoa, as energias que pairam em certos lugares, as correntes ascendentes que orquestram a evolução humana, o campo do karma que envolve cada encontro, cada decisão, cada palavra. E se você está assistindo a este vídeo agora, não é coincidência, porque as correntes ascendentes não orquestram acasos, elas orquestram sincronicidades. E a sincronicidade que te trouxe até aqui tem um propósito muito específico: despertar você para quem você realmente é. Durante uma palestra fechada em Dornach, em 1923, Steiner revelou algo que seus alunos mais próximos registraram em diários pessoais, informações que nunca foram publicadas oficialmente. Ele disse que no início do século XX, exatamente 1% da população mundial possuía o que ele chamava de corpo etérico expandido, o que podemos entender como um campo energético sutil ampliado, uma configuração energética rara que permite a percepção espiritual direta, sem a necessidade de rituais, substâncias ou estados alterados. Essas almas não precisam de ayahuasca para ver o plano astral, não precisam de jejuns extremos para acessar revelações espirituais, não precisam de gurus, mestres ou intermediários. Elas simplesmente vêm. Mas aqui está a descoberta de Steiner que mudou tudo. Esse dom não é genético, não é sorte, não é uma graça divina arbitrária, concedida apenas a alguns escolhidos. É o resultado direto e matemático de múltiplas encarnações, onde a alma trabalhou conscientemente no desenvolvimento da percepção espiritual. Você não nasceu com esse dom. Você conquistou esse dom ao longo de dezenas, talvez centenas de vidas. E a razão pela qual você não se lembra desse trabalho é a mesma razão pela qual esquecemos todas as nossas encarnações anteriores. O véu do esquecimento é necessário para que o livre-arbítrio seja verdadeiramente livre. Se você se lembrasse de tudo que conquistou espiritualmente em vidas passadas, não haveria mérito em continuar o caminho nesta vida. Mas o campo energético sutil lembra. As impressões estão lá, gravadas, indeléveis, esperando apenas o gatilho certo para se manifestarem. E muitas vezes esse gatilho é a dor, solidão profunda, incompreensão crônica, sensação de não pertencer a este mundo.
exaustão existencial de ter que fingir que você é normal. Quando cada célula do seu ser sabe que você não é, Steiner explicou através da ciência espiritual, almas que desenvolveram percepção etérica em vidas passadas reencarnam em corpos físicos que não estão preparados para a intensidade dessa percepção. É como colocar voltagem industrial numa fiação doméstica. Resultado: sobrecarga, curto-circuito, fadiga crônica, névoa mental, doenças autoimunes, sensibilidade extrema a lugares, pessoas, energias. Seu corpo físico está literalmente lutando para processar informações que vêm de dimensões que ele não foi projetado para captar. Mas calma, porque o que eu vou revelar nos próximos minutos não é só diagnóstico, é ativação, é protocolo, é um método testado por Steiner e seus alunos no Círculo de Estudos de Dornach, para não só reconhecer esse dom, mas desenvolvê-lo conscientemente, sem destruir o corpo físico no processo. Mas antes de eu te dar os 7 sinais que confirmam que você faz parte desse 1%, você precisa entender por que esse conhecimento foi sistematicamente suprimido. Porque não foi acidente, foi estratégia. A Igreja Católica, durante o Concílio de Constantinopla em 553 d.C., fez algo que Steiner considerava um dos maiores crimes espirituais da história humana. Baniu oficialmente a doutrina da reencarnação. E não porque fosse falsa, mas porque era perigosa. Perigosa para o controle. Se as pessoas soubessem que já viveram antes e viverão novamente, que carregam habilidades espirituais conquistadas ao longo de eras, que não precisam de sacerdotes como intermediários para acessar o divino, o que aconteceria com o poder da Igreja? Desmoronaria. Então a estratégia foi simples: suprimir, perseguir, queimar. Qualquer pessoa que demonstrasse percepção espiritual direta era rotulada de curandeira, herege, possuída. Milhões foram assassinados durante a Inquisição, não porque serviam o demônio, mas porque ameaçavam o monopólio espiritual da instituição. E quando a ciência materialista assumiu o poder cultural nos séculos XVIII e XIX, a supressão apenas mudou de forma. Agora, quem via além não era mais queimado na fogueira. Era diagnosticado, medicado, institucionalizado. Psicose, esquizofrenia, transtorno dissociativo, rótulos clínicos para fenômenos espirituais reais. Steiner enfrentou isso durante toda a sua vida. Ridicularizado pela academia, perseguido pela igreja, ameaçado por sociedades secretas que não queriam que ele revelasse os métodos de iniciação espiritual ao público geral. Mas ele revelou mesmo assim, porque sabia que a humanidade estava chegando num ponto crítico da evolução, onde essas almas do 1% seriam absolutamente necessárias. E esse ponto é agora. Vivemos na era que Steiner chamou de encarnação arimânica. Ahriman, a entidade espiritual que representa o materialismo extremo, a negação do espírito, a petrificação da consciência em matéria morta, tecnologia sem alma, ciência sem ética, progresso sem sabedoria. E a única resistência a essa força são as almas despertas, as almas que veem além da ilusão material, as almas que carregam o dom raro de percepção direta dos mundos superiores. Você. Mas aqui está o problema. Ter o dom não significa que ele está ativo. Muitas dessas almas do 1% passam a vida inteira sentindo que são diferentes, mas nunca descobrem por quê. Nunca ativam conscientemente o que conquistaram em vidas passadas. Morrem sem cumprir a missão kármica para a qual reencarnaram.
E isso é uma tragédia cósmica, porque quando uma alma que carrega esse dom não o ativa, não é só ela que perde, é a humanidade inteira que perde um farol espiritual necessário, um guia em meio à escuridão. Então, vamos aos 7 sinais. Preste atenção, porque se você se reconhecer em 5 ou mais, não é imaginação, não é psicose, não é sensibilidade exagerada, é a confirmação de quem você realmente é. Primeiro sinal, você percebe camadas da realidade que outros não percebem. Não estou falando de evidências dramáticas ou visões cinematográficas dignas de Hollywood. Estou falando de sutilezas, pequenas nuances. Você entra numa sala e sente imediatamente o clima emocional. Mesmo que ninguém esteja falando nada, você olha para uma pessoa e vê além da máscara social. Percebe a verdade escondida, a dor não dita, a falsidade encoberta, como se lesse a alma da pessoa. Você sente lugares. Alguns te energizam instantaneamente, como se você estivesse recarregando as baterias. Outros te drenam em minutos, mesmo que sejam bonitos e bem iluminados. Você não consegue ficar em ambientes onde aconteceu violência. Mesmo que não saiba racionalmente o que aconteceu ali, seu campo energético sutil, ampliado, está captando impressões astrais gravadas no éter do local, como se o ambiente estivesse impregnado de memórias. Rudolf Steiner chamava isso de percepção etérica passiva. É o primeiro estágio do dom. Você ainda não controla conscientemente o que percebe, mas já percebe muito mais do que a pessoa comum. E isso te cansa profundamente. Porque você está processando informações invisíveis 24 horas por dia, mesmo quando dorme. É como se seu cérebro nunca desligasse. Segundo sinal, você sempre soube coisas que não deveria saber. Conhecimento inato sobre assuntos que nunca estudou formalmente nesta vida. É como se você já soubesse a resposta antes mesmo da pergunta ser feita. Você lê sobre filosofia hermética, alquimia espiritual, cosmologia esotérica, e não é aprendizado, é lembrança. Déjà vu intenso, não só de lugares, mas de ideias. Você ouve um ensinamento espiritual pela primeira vez e algo dentro de você diz: eu já sabia disso, eu sempre soube disso, porque você sabia em outra encarnação. E agora, essas impressões armazenadas no corpo etérico superior estão sangrando através do véu, tentando te lembrar de quem você foi e do que você conquistou. É como se o passado estivesse sussurrando no seu ouvido. Rudolf Steiner explicava através da doutrina do corpo mental superior, habilidades intelectuais e espirituais, dominadas em vidas passadas, não são perdidas. Elas ficam latentes, esperando o gatilho certo para serem recuperadas, como sementes adormecidas esperando a primavera. E quando você encontra esse conhecimento novamente nesta vida, a sensação não é de descoberta, é de reencontro, um retorno para casa. Terceiro sinal: animais e crianças reagem a você de forma diferente. Animais te observam de um jeito estranho, curioso, especialmente gatos, corvos, corujas. Eles sentem seu campo energético sutil ampliado. Para eles, você brilha diferente, como se estivesse envolto em uma aura especial. E crianças pequenas, antes de serem condicionadas pelo mundo material, te olham nos olhos de um jeito que adultos não olham, como se reconhecessem algo, como se vissem quem você realmente é por baixo da persona social. Porque vêm. Crianças até 7 anos de idade ainda têm percepção etérica natural. Segundo Rudolf Steiner, elas vivem simultaneamente no físico e no etérico. É como se tivessem um pé em cada mundo.
E quando encontram um adulto cujo campo energético sutil, ampliado, é desenvolvido, reconhecem instintivamente um igual, um semelhante. Quarto sinal: você tem resistência física a pessoas e lugares tóxicos. Não é aversão psicológica, é reação física, náusea, dor de cabeça súbita, aperto no peito, fadiga instantânea, um mal-estar inexplicável. Seu campo energético sutil, ampliado, está detectando campos energéticos destrutivos e ativando mecanismos de defesa. Pessoas que são portadoras inconscientes de entidades astrais parasitas, lugares onde larvas astrais se acumularam, ambientes saturados de impressões etéricas negativas de anos de conflito, inveja, violência sutil. É como se o lugar estivesse doente. Você não escolhe sentir isso. Você simplesmente sente. E por muito tempo achou que tinha algo errado com você, que era fraco, sensível demais, incapaz de lidar com o mundo normal. Mas não é fraqueza, é percepção. Seu campo energético sutil ampliado está te protegendo de contaminação astral que destruiria alguém menos desenvolvido espiritualmente. É como se você tivesse um filtro mais potente. Quinto sinal: você precisa de solidão para funcionar. Não é misantropia, não é depressão, não é fobia social. É necessidade etérica. Seu campo energético sutil, ampliado, precisa de tempo sozinho para processar todas as impressões invisíveis que captou durante interações sociais. Se você não tem esse tempo de solidão regenerativa, começa a entrar em colapso, fadiga crônica, névoa mental, irritabilidade extrema, doenças físicas sem causa médica aparente. É como uma pane no sistema, porque você está operando com sobrecarga energética constante. É como um computador tentando rodar 50 programas ao mesmo tempo. Eventualmente, trava. Rudolf Steiner ensinava que almas com percepção etérica desenvolvida precisam de, no mínimo, 3 horas de solidão por dia. Não para escapar do mundo, para processar o mundo, para limpar o corpo etérico das impressões alheias, para reconectar com o eu superior sem interferência externa. É um ritual de limpeza e renovação. E quando você não tem essa solidão, começa a perder a si mesmo. Começa a absorver emoções, pensamentos, padrões energéticos de outras pessoas. Começa a não saber mais o que é seu e o que é dos outros. É como se sua identidade se dissolvesse. Sexto sinal: você vê padrões onde outros veem caos, sincronicidades, conexões invisíveis. O fio kármico que liga eventos aparentemente aleatórios numa tapeçaria de significado profundo. É como se você estivesse vendo um filme onde todas as peças se encaixam no final. Você vê como tudo está interligado. Como não existe acaso, como cada encontro, cada palavra ouvida no momento certo, cada livro que cai da prateleira na sua frente, faz parte de uma orquestração espiritual maior. E quando você tenta explicar isso para outras pessoas, elas te olham como se você estivesse vendo coisas que não existem. Mas você não está vendo coisas que não existem. Você está vendo coisas que sempre existiram, mas que a maioria não consegue perceber. É como se você tivesse acesso a uma dimensão extra. Rudolf Steiner chamava isso de consciência kármica ativa, a capacidade de ver a lei de causa e efeito operando não só no plano físico, mas no plano espiritual. De perceber que sua vida não está acontecendo para você aleatoriamente, mas através de você intencionalmente, que você não é vítima do destino, você é co-criador do destino, você tem o poder de mudar o roteiro. Sétimo sinal: você sente uma urgência inexplicável de cumprir algo, uma missão, um propósito, uma razão pela qual você está aqui que vai além de sobreviver,
pagar contas, seguir o script social. É algo que queima no seu interior. Você sente que tem algo importante para fazer. Não sabe exatamente o quê, mas sente a pressão constante, a inquietação existencial, a sensação de que o tempo está passando e você ainda não começou o que veio fazer. Isso não é ansiedade patológica, é memória kármica. Seu eu superior lembra da missão que você planejou antes de reencarnar. Lembra do contrato espiritual que fez com as correntes ascendentes que te guiam e está tentando desesperadamente te lembrar também, através dessa urgência que não te deixa descansar. É um chamado para a ação. Almas do 1% não reencarnam para viver vidas comuns. Elas reencarnam em momentos críticos da evolução humana, pontos de virada, eras de transição. Quando a humanidade está à beira de um salto evolutivo ou de um colapso catastrófico, é hora de despertar e fazer a diferença. E este é um desses momentos. Sabe aquele instante em que você sente que algo muito maior está prestes a acontecer? Pois bem, é agora. Rudolf Steiner previu que entre os anos 2000 e 2300, a humanidade enfrentaria a maior crise espiritual da história, a Era de Ahriman, quando o materialismo atingiria o ápice, dominando cada aspecto de nossas vidas, quando a negação do espírito se tornaria não só uma filosofia, mas uma estrutura de controle global, buscando nos aprisionar. E a única resistência seriam as almas despertas, aquelas que sentem o chamado, os portadores do dom raro, aqueles que carregam a luz interior, os faróis espirituais, que conseguem ver além do véu da ilusão material e lembrar a humanidade de que somos seres espirituais, tendo uma experiência material, e não seres materiais, iludidos por fantasias espirituais. Então, se você se reconheceu em 5 ou mais desses sinais, tenho uma notícia para você. Você não está imaginando. Você não está louco. Você não está sozinho. Você faz parte de um seleto grupo, o 1%, aqueles que sentem a verdade pulsando em seu interior. E agora vem a parte mais importante. O que fazer com essa informação? Como transformar essa percepção em ação? Porque reconhecer o dom não é o mesmo que ativá-lo, e ativar o dom sem proteção, sem um método adequado, sem a orientação baseada na ciência espiritual de Rudolf Steiner, pode ser perigoso, pode abrir portas no plano astral que você não está preparado para lidar, como abrir uma porteira para o desconhecido, pode atrair entidades que se alimentam da energia de iniciados despreparados, como vampiros sedentos por sangue novo. Então, preste muita atenção no que vem agora. Isso pode mudar tudo. Steiner desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa espiritual, um método antroposófico de ativação segura da percepção do campo energético sutil ampliado. Não é ritual, não é magia. É ciência espiritual aplicada, treinamento sistemático do campo energético sutil ampliado e do corpo astral, para que a percepção superior se manifeste, sem destruir o equilíbrio dos corpos inferiores. É como fortalecer os alicerces de uma casa antes de construir um novo andar, e tudo começa com 3 fundamentos, que não podem ser pulados. Eles são a base de tudo. Primeiro fundamento: observação do pensamento. É o ponto de partida para a jornada interior. Sente-se em silêncio. 5 minutos. Apenas observe seus pensamentos, como se fossem nuvens passando no céu, sem julgar, sem se identificar, sem seguir a corrente de associação mental. Deixe-os fluir como um rio que segue seu curso. Um pensamento aparece, você nota. O pensamento passa, o próximo pensamento aparece, você nota. O pensamento passa,
É como assistir a um filme sem se envolver na história. Parece simples, mas para 99% das pessoas é impossível manter isso por 30 segundos, porque estamos tão identificados com o fluxo mental que não conseguimos criar distância de observação. É como estar preso em um turbilhão. Mas você precisa dessa distância, porque a percepção do campo energético sutil ampliado não acontece através da mente racional. Acontece quando você consegue aquietar a mente racional o suficiente para que as impressões sutis do campo energético sutil, ampliado superior, emerjam. É como silenciar o barulho da cidade para ouvir o canto dos pássaros. Rudolf Steiner dizia: a mente comum é como uma cachoeira barulhenta. Impossível ouvir o sussurro do eu superior no meio desse barulho. Mas quando você aprende a observar os pensamentos sem se afogar neles, a cachoeira vira um lago tranquilo, e na superfície desse lago, os reflexos dos mundos superiores começam a aparecer. É como encontrar a paz interior em meio ao caos. Faça isso todos os dias. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes de se jogar no caos do mundo. 5 minutos de observação do pensamento. É um pequeno investimento com um retorno gigantesco. Em 3 semanas, você vai começar a perceber algo estranho. Pensamentos que não são seus, impressões que vêm de fora, informações que aparecem sem que você as tenha buscado racionalmente. É como sintonizar uma estação de rádio diferente. Esse é o começo da percepção consciente do campo energético sutil ampliado, a porta se abrindo para um novo mundo. Segundo fundamento, revisão do dia de trás para frente. Uma jornada no tempo e na alma. Toda noite, antes de dormir, reviva seu dia inteiro em ordem inversa, do momento em que deitou na cama até o momento em que acordou, como se estivesse passando um filme de trás para frente. É como rebobinar a fita da vida. Por quê? Qual o propósito disso? Porque o fluxo automático da memória segue a corrente do tempo físico. Mas o campo energético sutil ampliado não funciona no tempo físico. Ele funciona no tempo espiritual, que é atemporal, simultâneo, não linear. É como acessar uma dimensão diferente do tempo. Quando você revive o dia de trás para frente, está forçando o campo energético sutil ampliado a se desconectar do fluxo automático do corpo físico. Está criando consciência ativa do campo energético sutil ampliado. Está treinando a percepção fora do tempo. É como aprender a nadar contra a corrente. E tem um efeito colateral poderoso. Você começa a ver padrões, reações automáticas, gatilhos emocionais, momentos onde agiu no piloto automático, ao invés de conscientemente. É como tirar as vendas dos olhos e enxergar a realidade com clareza. Rudolf Steiner ensinava que a maioria das pessoas vive a vida inteira dormindo, acordados fisicamente, mas dormindo espiritualmente, repetindo os mesmos padrões, as mesmas reações, os mesmos erros, porque nunca param para se observar. É como um ciclo vicioso que se repete infinitamente. A revisão do dia quebra esse ciclo, te torna testemunha da sua própria vida. E quando você se torna testemunha, automaticamente se torna mais consciente. E consciência é a porta para a percepção superior. É o despertar para uma nova realidade. Faça isso religiosamente por 40 dias. Não pule nem uma noite. Porque o campo energético sutil ampliado é denso, lento, precisa de repetição rítmica para criar novos padrões. É como plantar uma semente e regá-la todos os dias. E no 41º dia, algo vai acontecer. Você vai começar a ter sonhos diferentes, mais vívidos, mais lúcidos.
Sonhos onde você está sendo instruído por seres que você não conhece fisicamente, mas que reconhece espiritualmente. É como receber mensagens de um mundo invisível. Bem-vindo à escola noturna. O lugar onde seu eu superior e seu anjo guardião trabalham contigo, enquanto o corpo físico dorme. O portal para o aprendizado e a evolução. Terceiro fundamento: selamento do campo energético sutil ampliado. A proteção contra as energias negativas. Todo dia, ao acordar, antes de sair da cama, visualize uma esfera de luz dourada ao seu redor. Não é imaginação. É impressão consciente do campo energético sutil ampliado. Você está usando a capacidade de criar formas no plano sutil, através da vontade consciente. É como construir um escudo de energia com o poder da mente. Essa esfera de luz dourada é o Cristo cósmico. A força que Rudolf Steiner identificava como o ponto de equilíbrio entre Lúcifer e Ahriman, entre a ilusão espiritual e o materialismo. A frequência crística que sela as brechas do seu campo energético sutil, ampliado contra invasões astrais. É a chave para a harmonia e o equilíbrio, porque quando você começa a desenvolver percepção ativa do campo energético sutil ampliado, você se torna visível no plano astral. E nem todas as entidades que habitam o plano astral são benevolentes. Algumas são parasitas, larvas astrais, cascas arimânicas, entidades luciferianas que se alimentam da energia de iniciados despreparados. São os predadores do mundo invisível. O selamento do campo energético sutil, ampliado com a luz dourada crística, cria um campo de proteção, uma membrana que permite que você perceba os mundos sutis, sem ser invadido por eles. É como usar uma armadura para se proteger na batalha. Rudolf Steiner dizia: sem proteção. A clarividência é perigosa. Com proteção, é libertadora. É a diferença entre a sanidade e a loucura. Então, nunca comece a trabalhar conscientemente com percepção do campo energético sutil ampliado, sem antes selar seu campo. É como sair no frio sem casaco. Pode até funcionar por um tempo, mas eventualmente você adoece. Esses 3 fundamentos: observação do pensamento, revisão do dia, selamento do campo energético sutil ampliado, são a base. Sem eles, qualquer tentativa de ativar percepção superior do campo energético sutil ampliado vai falhar, ou vai abrir portas que você não está preparado para atravessar. É como construir uma casa sem alicerces sólidos, mas com eles praticados diariamente por 90 dias consecutivos. Algo extraordinário acontece. A transformação começa. Seu campo energético sutil ampliado começa a se reorganizar. As impressões de vidas passadas começam a emergir. O dom que estava latente começa a despertar. A sua missão kármica se revela. E aí chegamos ao método avançado, o que Rudolf Steiner ensinava apenas para alunos do Círculo de Estudos de Dornach, que já haviam passado pelos estágios preparatórios. O próximo nível da jornada, a ativação das flores de lótus, a chave para o despertar total. Existe algo pulsando dentro de você. Uma chama que nunca se apagou. Uma voz silenciosa, sussurrando verdades que o mundo tenta, a todo custo, abafar. No campo energético sutil ampliado, existem centros de percepção espiritual. Não são os chakras do sistema hindu. São estruturas específicas, mapeadas por Rudolf Steiner através da percepção direta, e que ele chamou de flores de lótus ou órgãos de sentido da alma. Existem 7 flores principais, cada uma conectada a uma forma específica de percepção superior. Imagine-as como antenas, sintonizadas com diferentes frequências do universo.
A flor de lótus de 2 pétalas, localizada entre as sobrancelhas, como um terceiro olho, conecta você com a percepção de pensamentos alheios e impressões astrais de lugares. Sabe quando você entra em um ambiente e sente uma vibração? É essa flor em ação, a flor de lótus de 16 pétalas, na região da laringe, te conecta com a percepção da verdade versus a mentira e com a capacidade de ver a essência espiritual das palavras. É a flor que te ajuda a discernir a verdade no meio de tanta desinformação. A flor de lótus de 12 pétalas, na região do coração, conecta com a percepção de entidades espirituais, correntes ascendentes, anjos e com a presença do Cristo cósmico. É a flor da compaixão, do amor incondicional, da conexão com o divino, e por aí vai. Cada flor é um órgão de sentido que, quando ativado, expande drasticamente sua capacidade de percepção espiritual. Abre um portal para realidades que a maioria das pessoas nem imagina. Mas aqui está o segredo que muitos sistemas esotéricos não revelam. Você não ativa essas flores de lótus através de força de vontade ou visualização forçada. Não adianta forçar a barra. Você as ativa através do cultivo de qualidades morais específicas. É como plantar sementes e cuidar para que cresçam fortes e saudáveis. A flor de lótus de 12 pétalas, por exemplo, se desenvolve através de 6 virtudes específicas que Rudolf Steiner detalhou. Virtudes que ressoam com a sabedoria ancestral brasileira. Primeiro, controle do curso dos pensamentos. A habilidade de direcionar sua atenção conscientemente, ao invés de ser arrastado por associações mentais aleatórias. Sabe quando a mente fica divagando sem parar? É sobre aprender a guiá-la, como um rio, para o oceano. Segundo, controle das ações, agir por decisão consciente. Ao invés de impulso ou hábito, é a diferença entre reagir e escolher, é assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Terceiro, equanimidade, manter equilíbrio emocional, diante de prazer e dor, sucesso e fracasso, elogio e crítica. É como um bambu, que se curva com o vento, mas não se quebra. Quarto, positividade. Ver o bem, o verdadeiro, o belo, em todas as situações, mesmo nas mais desafiadoras. É encontrar a luz, mesmo na escuridão mais profunda. Quinto, abertura. Estar disposto a aprender com tudo e todos, sem arrogância intelectual ou espiritual. É ter a humildade de um eterno aprendiz. Sexto, harmonia interior. Integrar todas as qualidades acima, numa unidade de ser. É como uma orquestra, onde cada instrumento toca em perfeita sintonia. Quando você cultiva essas 6 virtudes, não como um exercício moral, mas como um treinamento prático do campo energético sutil, essas pétalas começam a se mover. Não metaforicamente, etericamente. Rudolf Steiner via isso. Pétalas luminosas, girando no campo etérico de iniciados avançados, como pequenos sóis irradiando energia. E quando todas as 12 pétalas estão ativas, a percepção do Cristo cósmico se torna direta. Você não precisa mais acreditar. Você sabe, porque você vê. É uma experiência transformadora, que muda tudo. Mas tem uma coisa que precisa ficar absolutamente clara. Esse desenvolvimento não pode ser apressado. Não adianta querer queimar etapas, porque aqui está o perigo. Se você forçar a abertura da percepção etérica, antes do caráter estar preparado, antes do corpo físico estar fortalecido, antes do equilíbrio emocional estar consolidado, você não vira um clarividente iluminado. Você vira um médium descontrolado, à mercê de entidades astrais, invadido por impressões que não consegue processar.
confundindo ilusões com revelações espirituais verdadeiras. Cuidado com os atalhos espirituais. Rudolf Steiner viu isso acontecer dezenas de vezes. Pessoas talentosas, sensíveis, que tentaram forçar o desenvolvimento espiritual através de técnicas perigosas, drogas, rituais intensos, e acabaram destruídas, perdidas no plano astral, incapazes de distinguir entre o que é real e o que é projeção, como Ícaro, que voou perto demais do Sol, e por isso ele insistia. Desenvolvimento espiritual verdadeiro é lento, gradual, seguro. Não há atalhos, não há hacks, não há pílula mágica, há trabalho diário, disciplina espiritual, paciência com o processo. É como construir uma casa, tijolo por tijolo. E agora eu preciso falar sobre algo que vai incomodar muita gente, mas que precisa ser dito. Se você está esperando usar esse dom para impressionar os outros, para provar que é especial, para ganhar seguidores, dinheiro, reconhecimento, você já falhou antes de começar. Porque esse é exatamente o teste que Lúcifer coloca no caminho de todo iniciado. A tentação do orgulho espiritual, a ilusão de superioridade, o ego inflado disfarçado de despertar, uma armadilha sutil que muitos caem. Rudolf Steiner era implacável sobre isso. O verdadeiro iniciado não se vangloria, não exibe poderes, não usa a percepção espiritual para ganho pessoal. É como um rio que flui silenciosamente, nutrindo a terra. Ele serve em silêncio, sem alarde, sem esperar nada em troca, porque a percepção etérica não te foi dada para te fazer melhor do que os outros, te foi dada para que você possa servir aos outros de formas que eles nem sabem que precisam. É um presente para ser compartilhado. Ser um farol espiritual não significa subir num pedestal e brilhar para que todos te vejam. Significa ficar no teu posto, emitindo luz consistente, para que os barcos perdidos na escuridão encontrem o caminho de volta para casa. É um chamado para a humildade, e muitas vezes isso é invisível, anônimo, não reconhecido. Não espere por aplausos. Você pode passar a vida inteira ajudando pessoas espiritualmente, sem que elas jamais saibam que foi você. Porque a ajuda verdadeira acontece no plano etérico, onde não há holofotes, aplausos, likes. É uma dança silenciosa, entre almas. Então, antes de pedir para ativar esse dom, pergunte a ti mesmo: eu quero isso para servir? Ou para ser servido? Para ajudar? Ou para ser admirado? Seja honesto consigo mesmo, porque o eu superior conhece tuas motivações verdadeiras. E se a motivação for ego, ele vai bloquear a ativação, não por punição, por proteção. É um ato de amor. Porque a percepção espiritual nas mãos de um ego não purificado é uma arma destrutiva. Pode causar mais dano do que bem. Mas se a motivação for genuína, se você realmente quer esse dom para cumprir a missão kármica, para servir à evolução da humanidade, para ser um canal limpo das correntes ascendentes, então as portas vão se abrir. A sincronicidade se manifestará. E quando isso acontecer, você vai entender por que passou por tudo que passou. A solidão, a incompreensão, a dor existencial, a sensação de não pertencer, as provações que te moldaram. Tudo foi preparação, forjamento, purificação, como o ouro que precisa ser refinado no fogo. Você foi colocado à margem da sociedade normal, porque sua missão nunca foi ser normal. Foi ser diferente, consciente, desperto, um agente de transformação, um portador do dom raro, uma alma do 1%,
que veio para fazer a diferença. E antes de eu te dar a prática final, o método completo que Rudolf Steiner ensinava em Dornach, para consolidar esse despertar, eu preciso te pedir algo, um gesto de apoio. E eu não faço isso de forma leviana. Eu faço porque esse trabalho tem um custo, revelar esses ensinamentos antroposóficos que foram suprimidos, perseguidos, censurados. Não é popular, não é lucrativo, não é seguro, mas é necessário, porque essas verdades não podem morrer, não podem ser esquecidas, não podem ficar trancadas em bibliotecas esotéricas acessíveis apenas para poucos. Elas precisam chegar até você, até cada alma do 1% que está procurando respostas e não encontra em lugar nenhum. Então, se o que você ouviu até agora ressoou contigo, se você sentiu que isso não é informação, mas ativação, existe um botão pequeno aqui embaixo chamado Super Thanks. Ele não é só um apoio financeiro, é uma declaração espiritual, um ato de alinhamento. É você dizendo, essa verdade é importante, esse conhecimento precisa continuar sendo revelado. Eu quero fazer parte de quem mantém essa chama acesa. E quando você clica naquele coração dourado, você se torna seu criador, não só espectador. Você se junta a nós nessa missão. Você se torna parte ativa da missão de preservar e disseminar a antroposofia de Rudolf Steiner, num mundo que quer apagar qualquer vestígio de espiritualidade verdadeira. Então, se você pode, se isso faz sentido para você, clica ali embaixo. O valor não importa, o gesto importa, a intenção importa. E agora, vamos ao protocolo completo. O método de ativação segura do dom de percepção etérica segundo Rudolf Steiner, 40 dias consecutivos. Não pule nenhum. Se pular, recomece do zero. Porque o campo energético sutil ampliado precisa de ritmo, consistência, para criar padrões permanentes. Manhã. Primeiro, acorda. Não pega o celular. Senta na cama. 3 respirações profundas conscientes. Segundo, observação do pensamento. 5 minutos. Apenas observa o fluxo mental, sem se identificar. Deixa os pensamentos passarem, como nuvens no céu. Terceiro, selamento do campo energético sutil ampliado. Visualize uma esfera de luz dourada ao seu redor. Cristo cósmico selando as brechas. Proteção ativa. Imagine essa luz te envolvendo completamente. Quarto, intenção do dia. Declare em silêncio. Hoje eu sou o canal consciente do eu superior. Que tudo que eu perceba seja a serviço da evolução. Que minhas ações reflitam essa intenção. Isso não leva mais de 15 minutos e transforma completamente a qualidade da tua percepção ao longo do dia. É um investimento no seu bem-estar espiritual. Tarde. A cada vez que perceber algo sutil, uma impressão, uma intuição, uma sensação sobre alguém ou algum lugar, anota, não precisa ser grande coisa. Só um registro mental. Percebi isso, porque percepção etérica se fortalece quando é reconhecida. Quando você nota que está percebendo, valida a percepção. Treina o campo energético sutil ampliado a fazer isso mais. É como regar uma planta. Noite. Primeiro, revisão do dia de trás para frente, do momento presente até o momento que acordou. Observa padrões. Vê onde agiu consciente e onde agiu automaticamente. Quais foram seus gatilhos? Segundo, gratidão. Lista 3 coisas que te ensinaram algo hoje, mesmo que tenham sido difíceis, especialmente se foram difíceis. Agradeça as lições. Terceiro, entrega antes de dormir. Declara em silêncio. Eu entrego esse dia ao eu superior. Que meu sono seja escola noturna.
que eu retorne amanhã mais desperto. Confie no processo. Isso não leva mais de 20 minutos. E abre portais no plano astral para que teu anjo guardião trabalhe contigo durante o sono. É um momento de conexão profunda. Nos primeiros 7 dias, você vai sentir resistência. O corpo astral inferior não quer perder controle. Vai criar cansaço, preguiça. Mil desculpas para pular o protocolo. A mente vai tentar te sabotar. Não ceda. Esse é o teste inicial. É a prova de fogo. Mostre a si mesmo sua determinação. Entre o dia 8 e o dia 21, algo começa a mudar. Tua percepção fica mais nítida. Sincronicidades aumentam. Sonhos ficam mais vívidos. Pessoas tóxicas começam a se afastar naturalmente, porque teu campo etérico selado não permite mais que elas se alimentem de ti. Você se torna mais consciente das energias ao seu redor. Entre o dia 22 e o dia 40, a transformação se consolida. O dom que estava latente começa a despertar. Não de forma dramática, de forma sutil, mas inegável. Uma nova forma de ver o mundo. Você vê, você sente, você sabe. A intuição se torna sua bússola, e no 41º dia, o padrão está criado, o campo energético sutil ampliado, reorganizado, a percepção etérica ativa. O véu começa a se dissipar. A partir daí, o caminho é teu. O eu superior vai te guiar para os próximos passos. Livros certos vão aparecer. Pessoas certas vão cruzar teu caminho. Informações certas vão chegar no momento certo. Confie na jornada, porque quando você se torna co-criador consciente da tua evolução espiritual, as correntes ascendentes respondem. Elas orquestram sincronicidades, abrem portas, facilitam o caminho. É como se o universo conspirasse a seu favor. Mas elas não fazem o trabalho por ti, porque isso destruiria teu livre-arbítrio. E livre-arbítrio é sagrado, inviolável. Você precisa agir. Então o trabalho é teu, a disciplina é tua, a responsabilidade é tua. Ninguém pode fazer isso por você. Mas tu não estás sozinho. Nunca estiveste. Teu anjo guardião está contigo desde antes de tu nasceres. Teu eu superior está dentro de ti, esperando que tu o reconheças. As correntes ascendentes estão orquestrando tua jornada. Mesmo quando parece que tudo é caos, lembre-se sempre disso. E todos os outros portadores do dom raro, espalhados pelo planeta, cada um na sua missão invisível, estão conectados a ti, através de um campo morfogenético espiritual que Rudolf Steiner chamava de comunidade do Santo Graal. Vocês não se conhecem fisicamente, mas se conhecem etericamente. Existe uma conexão profunda, e juntos, em silêncio, cada um no seu posto, vocês estão segurando a luz num mundo que mergulha na escuridão arimânica. Vocês são a esperança, não porque são melhores, mas porque conquistaram esse dom ao longo de eras, porque reencarnaram agora para cumprir essa missão, porque escolheram servir ao invés de dormir. Vocês atenderam ao chamado. E isso não é romantismo espiritual, é responsabilidade kármica, é a sua missão kármica. Então, se você chegou até aqui, se essas palavras mexeram com algo profundo dentro de ti, respira e reconhece a verdade que sempre esteve lá. Tu não és comum, tu nunca foste comum. E fingir que é comum está te matando lentamente, está sufocando sua alma. É hora de parar de fingir, de usar máscaras. É hora de ativar o dom, de reacender a chama. É hora de cumprir a missão, de deixar sua marca no mundo. Porque o mundo precisa de TI, desperto, consciente, ativado, um farol espiritual.
uma alma do 1%, um agente de transformação. Nos comentários, escreve dom ativado. Se tu te reconheceste nesse vídeo, se tu és uma dessas almas raras, porque eu quero saber quantos de vocês estão aqui, quantos faróis estão acendendo. Vamos iluminar o mundo juntos. E se tu queres mais conteúdo profundo sobre os métodos de Steiner, sobre a antroposofia aplicada, sobre como desenvolver percepção espiritual de forma segura e consciente, inscreve-te no canal, porque esse trabalho não para, essa missão não para. É um compromisso com a verdade. A cada vídeo, mais uma verdade revelada, mais uma ferramenta entregue, mais um portal aberto. Junte-se à comunidade. E tu, portador do dom raro, és parte essencial disso. Bem-vindo de volta ao lar. Bem-vindo ao 1%, ao grupo de almas que fazem a diferença.